Sagradas Escrituras. E seria interessante você prestar bastante atenção, porque são muitas informações que talvez agora você não consiga nem conectar tudo. Mas quando você tiver a oportunidade de estudar melhor o livro, estudar melhor outros momentos que nós teremos, você vai assimilar melhor. A Bíblia é um livro que está dividido em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa palavra testamento, ela está relacionada a pacto, ou está relacionada a aliança. Então é a mesma coisa que a gente fala, Antiga Aliança e Nova Aliança. O Antigo Pacto, Novo Pacto. Mas está aqui como Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que testamento, pacto ou aliança? Primeiro vamos pensar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um conjunto de pactos. O Antigo Testamento é uma exposição dos diversos pactos que Deus fez com a humanidade por meio de alguém. Sempre houve um mediador desses pactos. Sempre houve alguém chave, mas o pacto nunca foi com uma pessoa. O pacto foi com a humanidade. Ainda que esse pacto tenha de alguma forma se dirigido a uma pessoa, se dirigido a uma nação, mas o plano maior de Deus sempre foi alcançar a humanidade. Então foram pactos com a humanidade, ou alianças com a humanidade, por intermédio de mediadores. Então, o Antigo Testamento, ele é um conjunto de 7 pactos, de 7 alianças, todas elas englobadas no Antigo Pacto. Então, quando a gente pensa no Antigo Pacto, a gente pensa que é um só, não é? O Antigo Testamento ele tem 7 pactos, ou 7 alianças, mas todas elas consideradas antigas, diante da nova que substituiu todas as 7. Então, ao todo nós temos 8 alianças, sendo que 7 se tornaram antigas e uma aliança se tornou altamente satisfatória, completa, sem necessidade de acréscimo, sem necessidade de adendo, sem necessidade de coisa alguma. Vamos pensar um pouquinho nessas 7 partes, essas 7 alianças, os 7 pactos do Antigo Testamento. A primeira aliança que Deus fez foi a aliança chamada Aliança Edênica, que tem a ver com a aliança feita no Éden. Essa é a única aliança que Deus fez quando o homem ainda não havia pecado. Que aliança é essa? Aliança edênica. Deus estabelece um pacto, um acordo com a humanidade. Por exemplo, ele diz, por exemplo, para Adão e Eva, quando eles colocam no jardim do Éden: olha, a missão de vocês é crescer, é multiplicar, é encher a terra. Então, quando Deus faz isso, ele está fazendo uma aliança com o primeiro casal que se encontra no Éden. E nessa aliança ele estabelece os termos. Por exemplo, você vai dominar sobre os peixes, sobre os animais, você vai ter autoridade sobre todas as coisas. Isso tudo ele está fazendo uma aliança. Só que no meio dessa aliança ele também diz: você pode comer de todo o fruto, de todas as árvores que estão no jardim, mas você não vai comer desse fruto, dessa árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você fizer isso, você vai morrer. No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando ele estabelece esse acordo, quando ele estabelece essa palavra, ele está dando os termos da aliança. A gente não está vendo que é uma aliança, porque a gente conhece ali os textos bíblicos e não pensa que por detrás disso é Deus fazendo uma aliança. Essa é a aliança edênica, antes do homem cair. Mas infelizmente o que aconteceu com o homem? Ele quebrou essa aliança. Como é que ele quebra essa aliança? Comendo do que Deus havia dito, não coma. Quebrou essa aliança. Então, entrou em operação uma outra aliança. Aliança adâmica. Essa aliança adâmica, ela já está dentro de uma realidade da queda. O homem caiu. Então agora Deus vem com novos termos e ele vai estabelecendo juízo sobre todos aqueles que foram instrumentos ou que participaram desse processo de queda. Por exemplo, para a serpente, o que ele fala?
pó comerás todos os dias, você rastejará todos os dias e pó comerás e tal, e tal, e tal. Isso ele fala para a serpente. Depois ele fala para a mulher, em dor conceberás. A tua conceição, a tua concepção será em meio a dores. O teu desejo não será mais um desejo livre. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. É Deus estabelecendo as novas regras. E Deus dizendo ao homem, maldito é a terra por tua causa, né? Do suor do teu rosto você vai comer do seu trabalho. Então, ele estabelece agora uma outra aliança. Só que essa aliança, ela tem algo positivo. Parece que é só coisa negativa, mas não é. Ele traz o juízo sobre a serpente, o juízo sobre a mulher, o juízo sobre a terra, sobre o homem. Mas em meio a esta aliança, há um fio de esperança. Está lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria o Redentor. E esse Redentor pisaria a cabeça da serpente, ainda que essa serpente mordesse o calcanhar do Redentor. Isso aconteceu como e quando e onde? Na cruz do Calvário. Lá na cruz se cumpre a promessa dessa aliança que Deus havia feito. Lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, ainda que a serpente morda o calcanhar. Como é que a serpente mordeu o calcanhar de Jesus? Jesus se fez pecado. Quando você é mordido por uma cobra, ou seja, você não vai ser mordido por cobra, nem por serpente, mas quando alguém é mordido por serpente, o que acontece? O veneno da serpente entra. Não entra no corpo? O que aconteceu com Jesus? Jesus foi mordido, espiritualmente falando, pela serpente. E o veneno do pecado entrou em Jesus. Por amor ao Pascoal, por amor a Maru, por amor ao Ademir, por amor ao Gustavo, por amor a nós. Então, ele absorveu o veneno que nos matava. Então, na cruz ele foi mordido no calcanhar, mas, na sua ressurreição, ele pisa na cabeça da serpente. Ou seja, é curada a sua ferida, é curado o seu veneno. Aliás, ele morreu do veneno, desse veneno, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E na sua ressurreição, ele vence o pecado, ele vence a maldição, ele vence a morte. Mas o que aconteceu na cruz é resultado de uma aliança. Todos os acontecimentos bíblicos, eles são resultado de uma aliança que Deus faz. Amém? O homem quebra e Deus vem e renova uma outra aliança mais forte do que a anterior. Com que objetivo? Trazer o homem para perto de si. A primeira aliança, a aliança edênica. A segunda aliança adâmica. Mas o tempo passa. Esse homem que havia recebido uma ordem, crescei, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Isso não foi feito na primeira aliança? Deus não havia dito para o homem crescer, frutificar e multiplicar? Qual era a expectativa de Deus em relação a esse crescer, frutificar, multiplicar e encher a terra? Deus queria que a terra fosse cheia da sua glória, que a terra fosse cheia da imagem de Deus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus disse a Adão e Eva, crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra, o que Deus tinha em mente? Que toda a terra se encheria de filhos e filhas de Deus, cuja a imagem seria a própria imagem do Pai Celestial, do nosso Deus amado. No entanto, como o homem caiu no pecado, ele cresceu, frutificou, e encheu a terra, multiplicou-se e encheu a terra. Mas do que ele encheu a terra? Do pecado. Ele encheu a terra do pecado. A terra toda foi cheia do pecado. E o que aconteceu então? Quando Deus olhou para a terra, ele viu que toda a terra havia se corrompido, havia caído na iniquidade, e por conta disso veio o juízo do dilúvio. As águas vieram de cima, as águas vieram de baixo. Inclusive saiu, ou está para sair um filme aí, Noé, e aparece ali as fontes vindo de baixo. Veio água de cima e água que veio de baixo, e encheu toda a terra, mas Deus salvou uma família. E quando essa família saiu, que família foi essa? A família de
Noé. Aliás, falei o nome do filme, né? Eu dou a dica primeiro, eu respondo primeiro, depois eu faço pergunta. Eu respondo primeiro e depois eu pergunto. Ah, vai estrear em abril. Eu vou assistir esse filme. Vamos ver o que tem de bom, o que tem de heresia. Aí depois a gente fala para vocês. Mas, enfim. E então ele... Porque a terra estava cheia da iniquidade. E então, Deus salva 8 vidas. Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 noras. 8 almas se salvaram. Será que Noé era perfeito? Não. Então ele deveria ter morrido também, não morreu? Mas por que não morreu? Porque Deus fez uma aliança de que por meio da semente da mulher viria o Redentor. Se até Noé morre, ele não tinha como cumprir a aliança. Então veja que uma aliança que Deus faz, ele amarra uma coisa no bom sentido para o nosso bem. É como se, assim, olha, eu vou me obrigar, não é porque eu quero, mas é porque eu te amo tanto, que eu sei que você vai errar contra mim. No entanto, eu vou criar um meio para que eu não te destrua. Mais ou menos isso. Eu vou criar um meio por causa do meu amor para que eu não te destrua. E eu possa cumprir todo o bem que eu prometi fazer a você, ainda que você não mereça. Então eu crio uma plataforma aqui, e essa plataforma me remete a uma segunda, essa segunda a uma terceira, até que lá na frente o plano maior de Deus seja estabelecido. Deu para entender? Então Deus salva uma família. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem reto, ele era um homem justo, mas não um homem isento de pecado. Mas Deus salva uma família porque ele tem uma aliança a cumprir. Ele tem uma aliança com essa humanidade. Quando Noé sai, o que acontece? Deus faz uma terceira aliança. É a aliança noética. E nessa aliança, o que ele diz? Verão, inverno, outono, primavera, as 4 estações virão e não destruirei mais a terra como acabei de fazer. Ele faz uma aliança de preservação de vida. Até esses dias tirou uma foto, né, com a janela toda pingadinha de chuva, aquele céu ainda nublado, mas aquela imagem bonita do arco-íris que ele colocou ali. Quando foi que ele colocou esse arco-íris? Nessa aliança noética. Por quê? Quando a gente vê uma tempestade assim e tal, se a gente não olha para a aliança, a gente pensa, o mundo vai acabar. Como foi na época de Noé. Mas logo em seguida, basta incidir o sol, que a gente já vê o arco-íris. O que é esse arco-íris? É o sinal da aliança. Ele não é a aliança em si, porque a aliança foi feita lá no passado. Mas é um sinal que nos lembra. É um sinal que nos tira o temor do coração. Então, quando a gente vê o sinal do arco-íris até hoje, estamos em 2014, isso aconteceu lá no início da história, a gente vê a fidelidade de Deus, onde Ele prometeu, não destruirei mais a terra como acabei de fazer. Amém? Agora, percebam que essa aliança noética, ela é mais completa do que a aliança adâmica e mais completa do que a aliança edênica, porque ele vai trazendo o homem para mais próximo dele. Veja, uma terra que tem garantia de não ser mais destruída, o que é isso? Misericórdia de Deus para a humanidade, é extensão da vida, é favor de Deus, porque diante da iniquidade que a gente vê hoje no mundo, a terra já podia ter sido queimada já há muito tempo, não é? Todos os dias você vê sangue, violência, criança sendo ofendida, machucada, violentada, marido matando mulher, mulher matando marido. A terra virou um caos. Mas por que ela não é destruída? Porque Deus fez uma aliança de não destruir. Amém, queridos? Percebam que uma aliança vai completando a outra. Estão acompanhando? Pessoal que está aí, está tudo bem, né? Eu tive que descer aqui porque a gente estava sem microfone no começo. Se quiserem ficar por aqui, tá? Mas tá bom aí. Tudo bem, né? Então tá bom. Vem uma quarta aliança. Veja que Deus tem em mente que da semente da mulher virá o Redentor. Ele não vai cumprir essa aliança? Só que esse Redentor, ele tem que ter uma nação. Ele tem que ter um povo. Ele tem que nascer de um contexto preparado para o nascimento dele.
É ou não é? Então o que Deus faz? Uma quarta aliança, e agora é a aliança abraâmica. Essa aliança abraâmica é uma aliança de Deus feita com a humanidade por intermédio de Abraão. Quando Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela estrangeira, idólatra, pecaminosa, e diz, olha, sai daqui e eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então isso está lá em Gênesis 12, quando Deus separa Abraão e faz dele uma nação. Qual é a nação? A nação de Israel. Vai recebendo essas informações aí. Um dia, tudo isso vai ficar conectado na sua mente, você vai ver pregações e você vai entender do que a gente está falando. Mas ele faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança, ele promete fazer de Abraão uma nação. Por que ele promete fazer uma nação de Abraão? Porque é da linhagem de Abraão que virá o Redentor Jesus. Então Jesus, ele é da nação de Israel. Então Deus tem que formar uma nação e o faz através de Abraão. Amém, queridos? Está claro aí? Então essa aliança abraâmica. Essa é a quarta aliança. Depois que se forma uma nação, Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, e Jacó é pai de 12 filhos. Esses 12 filhos se tornam em 12 tribos que formam uma grande nação. Só que mais de 400 anos se passam e essa nação se torna prisioneira no Egito. 430 anos se passam e essa nação com quem Deus fez uma aliança por meio de Abraão, essa nação se torna cativa, escrava e vai para o Egito, num tempo de fome. Fica lá, 430 anos. Então Deus tem que levantar Moisés, que é da linhagem de Abraão, ele é da tribo de Levi, e então Moisés é instrumento de Deus depois de 430 anos para tirar essa nação do Egito, a fim de levá-la para a terra prometida. E é nessa tirada, e daí a palavra êxodo significa saída, quando esse povo sai e que vai para o deserto, esse povo passa um tempo no deserto, deveria ter passado apenas 2 anos no deserto, mas acabou passando 38 anos a mais, por causa da incredulidade, dureza de coração. 2 anos seriam suficientes. Mas esse povo sai do Egito e vai rumo à terra prometida, e no meio do deserto, Deus dá o que para esse povo? Dá o maná, dá que mais? Esse povo está no deserto. Qual é a coisa mais importante que Deus dá, além do maná? Deus dá as leis. Por quê, queridos? Porque essa nação que viveu 430 anos no Egito, o que era o Egito daquela época? Pagão, idólatra, adorava-se ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Rã, ao Deus Boi, ao Deus Animal, ao Deus Cabeça de Bezerro, corpo de não sei o quê. Enfim, havia uma série de ídolos. E esse povo, tirado do meio do Egito, o que ele via todos os dias? Paganismo, idolatria, pecado, práticas malignas. Então o que Deus faz? Tira esse povo do Egito, descontamina esse povo por meio da palavra, porque a palavra nos descontamina. Diga para o seu vizinho, a palavra de Deus nos descontamina. A palavra de Deus nos descontamina, a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos purifica. E é isso que aconteceu. Então, por meio de Moisés, nós vamos ter a quinta aliança, que é a aliança mosaica, onde Deus dá ao povo, antes de entrar na terra prometida, as leis, a palavra. É no meio dessas leis que nós temos os 10 mandamentos, é no meio dessas estatutos. O que seriam os estatutos? Era um regulamento para a vida em comunidade. Então, o meu terreno não pode avançar no terreno da Malena, né? O terreno da Malena não pode avançar no terreno da Dulce, ou seja, os estatutos, a forma de se conviver numa comunidade.
com justiça, como é que o senhor deveria tratar o escravo, como é que o escravo deveria respeitar o senhor, homens e mulheres, casamento, divórcio, tudo, regulamento da vida. Aliança mosaica. Deus dá a palavra para regulamentar a vida do povo em comunidade e também na sua relação diante de Deus. Na sua relação para com Deus, nós temos aí nessa aliança mosaica como o sacerdote deveria proceder. Por exemplo, alguém pecou, que tipo de sacrifício deveria ser feito para esse tipo de pecado? Ah, o pecado é outro, então qual que é o tipo de sacrifício específico para aquela realidade de pecado? Para que então Deus pudesse se mover no meio do povo e não destruir o povo. Então havia sacerdotes, sumo sacerdote que era o principal, os sacerdotes auxiliares, onde todos eles receberiam as orientações sobre como abençoar o povo, como perdoar o pecado do povo, como curar o povo, enfim, para que então Deus pudesse caminhar no meio do povo. Só que tinha um problema, essas alianças, elas são melhores do que as primeiras, mas são ainda imperfeitas, porque todo ano tem que oferecer sacrifício. Todo ano tem que oferecer sacrifício. Imagina o trabalho dos sacerdotes. Graças a Deus eu nasci nesse tempo, porque imagina se eu fosse sacerdote naquela época. Gente, eu não suportaria tanto cordeiro que tinha que matar, tanta pomba que tinha que esmagar, tanto sangue, tanto cheiro, tanta coisa. Todos os dias, animal morrendo, ave morrendo, ovelha morrendo, boi morrendo. Por quê? Porque conforme o tipo de pecado, de transgressão, era um tipo de sacrifício. E quando não havia pecado, que alguém queria então somente apresentar uma oferta de gratidão, então não precisava morrer ninguém, mas apresentava ali o trigo, o cereal e tal. Aí é bom, né? É gostoso. Mas numa realidade pecaminosa, sacrifício, e sacrifício, e sacrifício, está melhor do que o anterior, porque ainda é melhor que o animal morra do que o mundo morrer como morreu em Noé. Por que o mundo não morreu mais? Porque Deus fez uma aliança melhor do que a anterior. Então agora quem morre é o animal, não é mais o homem. Porque o animal morre no lugar do homem. E as alianças vão se complementando, elas vão se tornando mais eficazes. Mas ainda não é o ideal. Vem uma sexta aliança, depois da aliança mosaica, que é uma aliança com a terra, chamada aliança palestiniana. Palestina vem de Filistia e vem de filisteus. O que o pessoal chama hoje de Palestina, chama indevidamente, porque deveria se chamar mesmo terra de Israel, porque foi a terra que Deus deu ao povo de Israel. Mas os povos vão mudando com o decorrer da história, porque uma determinada região era a região dos filisteus, então vai se transliterando o nome até sair Palestina. E aí até a luta, né, dos palestinos contra Israel. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas o que queremos dizer é que a aliança palestiniana é uma aliança com a terra de Israel. Nessa aliança, veja que coisa interessante que acontece. Deus estabelece uma aliança com a terra, dizendo o seguinte: olha, povo, eu sei que vocês são incrédulos, rebeldes e fazem tudo de ruim, de mal. Mas eu estou fazendo uma aliança com a terra. Ou seja, mesmo que você seja mau, e por causa da sua maldade, você seja expulso dessa terra e vá para alguma outra terra estranha, por causa dessa aliança com a terra, de onde você estiver, eu vou te trazer de volta e eu vou te plantar na terra. Você não merece, mas porque eu te amo, eu faço uma aliança com a terra. Você não merece por causa da dureza do seu coração e da sua rebeldia. Mas porque eu faço uma aliança com a terra, ainda que você vai voltar por causa de uma aliança com a terra de Israel. E é por isso, queridos, que no meio dessa história, essa nação cresceu, e ela se tornou em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Ela se dividiu. A nação de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, por causa do pecado da idolatria, rebeldia,
foi levado em cativeiro pela Síria. E depois, anos mais à frente, o Reino do Sul, também por pecado, foi levado para a Babilônia, que praticamente fica ali na mesma região de onde os primeiros haviam sido enviados. Olhando assim de uma visão um pouco mais ampla. O Reino do Sul foi levado para a Babilônia. Mas o que aconteceu? Esse Reino do Sul foi para a Babilônia e ficou lá 70 anos. Mas depois de 70 anos, por causa de uma aliança que Deus fez com o povo e uma aliança que Deus fez com a terra, depois de 70 anos, um milagre aconteceu. Como é que alguém fica? Como é que uma nação inteira fica 70 anos fora, numa cultura pagã, cheia de ídolos, língua diferente, e volta e consegue ser preservada? Porque Deus fez uma aliança. Esse povo volta. O Reino do Sul volta. E alguém pode perguntar, mas e o Reino do Norte? 10 tribos foram. Historicamente falando, as 10 tribos, elas não voltam em bloco, mas elas voltam da seguinte forma. Preste bastante atenção. Antes do Reino do Norte ser levado para a Síria, esse Reino do Norte se deteriorou em termos de pecaminosidade. Portanto, os mais piedosos representantes dessas 10 tribos, antes do cativeiro, migraram para o Reino do Sul. Então, essa foi uma forma de Deus preservar as 10 tribos que foram e não voltaram mais como bloco. Mas antes do cativeiro, esses representantes, eles migraram para o Reino do Sul. Por quê? Porque eles eram os mais piedosos, eram aqueles que ouviram mais a palavra levítica, que estava espalhada sobre todo o reino de Israel. Então, antes da deportação, esse povo já havia, parte deles, não todo, claro, o Reino do Norte foi para o cativeiro, mas representando dessas tribos, migraram para o Reino do Sul. Isso foi uma forma de preservação. Então, quando o Reino do Sul vai para a Babilônia, e volta depois de 70 anos, esse povo vai, mas não apenas como 100% o Reino do Sul. Ele vai com representantes das 10 tribos que estavam já no seu contexto, porque o Reino do Sul demorou mais para se deteriorar. O Reino do Sul, ele tinha reis mais piedosos e teve uma manifestação da presença de Deus mais intensa. E isso atraiu os representantes das 10 tribos, e isso foi uma forma de preservar toda a nação de Israel. Sem contar que o Reino do Sul, quando vai para o cativeiro babilônico, ele vai praticamente para a mesma região em que as 10 tribos estavam. Tanto é que quando eles retornam, há menção dessas 12 tribos nos livros de Esdras e Neemias que relatam o retorno do Reino do Sul. É o Reino do Sul que volta, o Reino de Judá que volta. Mas você vê menção dos representantes das 10 tribos que haviam no Reino do Norte. Então, de maneira que Deus preservou toda a nação de Israel. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: por que esse povo volta? Primeiro, porque é uma aliança que diz, da semente da mulher virá o Redentor. Amém? E Deus agora faz uma aliança com a terra. Por quê, queridos? Porque se Deus não fizesse uma aliança com a terra, não seria possível cumprir a aliança de que da semente da mulher viria o Redentor. Por quê? Porque essa nação de Israel se misturaria 100% com os povos, não haveria lei, não haveria palavra, não haveria preservação de uma nação, mas Deus faz uma aliança com a terra. Está claro aqui, queridos? É tudo isso, diz que a Bíblia fala no Antigo Testamento. Está contando a história dessas alianças, tá bom? E aí depois nós chegamos na 7ª aliança. Na 6ª, ele faz uma aliança com a terra, mas na 7ª, ele faz uma aliança com o trono. Não basta uma terra, precisa haver um trono nessa terra. Amém, queridos? E é a hora que chega Davi, e Deus faz uma aliança com Davi. E por meio de Davi, ele faz uma aliança de reinado, de trono. Olha que coisa linda. O que Deus está pensando? Davi está no trono, não é verdade? Ele não reina lá em Jerusalém? Ok.
Então agora ele faz uma aliança que do seu trono, da sua linhagem, virá o Redentor, que não somente pisará na terra, mas se assentará no trono. Jesus ainda não se assentou no trono. A coroa que Jesus conheceu foi a coroa de espinhos. Mas resta-lhe uma coroa real. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com a humanidade, por meio de Davi, de que esse que pisaria na cabeça da serpente, também se tornaria rei. Não vimos essa promessa ainda cumprida, mas porque há uma aliança estabelecida, essa promessa se cumprirá, de que Jesus, na sua segunda vinda, ele vem para não somente pisar na terra com a qual Deus tem uma aliança, mas ele vem para assentar-se no trono de Davi e governar não apenas Jerusalém, Israel, mas todas as nações da terra a partir de Jerusalém. Essa é a aliança davídica. Amém, queridos? A história dessas 7 alianças, elas são descritas nesse antigo pacto. Um complementando o outro, mas nenhum deles se comparando à 8ª aliança. Tanto é que da 8ª aliança é que nós temos o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é um relato de tudo isso, mas é no Novo Testamento que nós vamos encontrar a 8ª aliança. Ela é completa, ela é perfeita. Completa por quê? Porque não é um cordeiro animal que está morrendo, é Jesus, o Cordeiro de Deus. Não é um sangue de animal que está sendo vertido, mas é o sangue do próprio Jesus que está sendo vertido. E uma das coisas a destacar aqui, que você não pode perder, nessa 8ª aliança, uma das coisas mais importantes é o que a antiga aliança não tinha. O que a antiga aliança não tinha? Ela não tinha a palavra escrita no coração. Porque de todos os problemas das 7 alianças do Antigo Testamento, é que todas elas tinham a palavra, mas essa palavra, ela não estava gravada no coração. Então o homem, propenso a pecar, e a pecar, e a pecar, e a pecar, precisava do quê? De que animal morresse em seu favor todos os anos, todos os anos, todos os anos. Por causa do quê, queridos? Da tendência do homem à pecaminosidade. Mas o que faz a 8ª aliança? Não somente Jesus morre pelo homem, morre por nós, mas o que ele faz? Promessa dele: porei a minha palavra, porei as minhas leis no vosso coração. Porei as minhas palavras no vosso coração. Essa é uma das coisas mais fantásticas da nova aliança. É colocar a palavra no coração. E das suas iniquidades não me lembrarei mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas e se pecarmos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Então agora é a palavra não mais escrita em tábuas de pedra, como nos dias de Moisés, em que a palavra era pura, verdadeira e maravilhosa. Mas eu sou mau, maligno, pecador. A palavra é maravilhosa, mas o meu coração é mau. A palavra está aqui e o meu coração está aqui. O que faz a nova aliança? Tira a palavra das tábuas de pedra e ela grava essa palavra no meu coração. Então, onde está o não matarás? Dentro de você. Onde está o não adulterarás? Dentro de você. Não está num quadro dos 10 mandamentos. Não está numa tábua de lei. Está no meu coração. Está no meu coração. Está no seu coração. Quem fez isso? Jesus. O que transforma dia a dia o seu coração? Segundo a imagem dele, somos transformados, segundo a sua imagem, somos transformados de glória em glória. O que aconteceu com Moisés? A glória que ele conhecia era desse patamar de glória
para esse patamar de glória e desse patamar para esse. Por quê? Porque a glória da lei é uma glória desvanecente. Por que é uma glória desvanecente? Porque a glória é linda, é tremenda e maravilhosa, mas eu sou pecador. Então Moisés, quando desceu do monte trazendo as tábuas da lei, o rosto dele brilhava, era uma glória maravilhosa. Mas o que aconteceu? Dia a dia tinha um pouco de glória a menos. Já tinha decaído da glória. E aí ele se assustou. Gente, o povo não pode ver que a glória na minha vida está caindo. O povo não pode ver que eu estou perdendo a glória. Então o que ele fez? Ele pôs um véu no seu rosto, para todo mundo que olhasse para ele, pensasse, olha, lá dentro daquele véu deve ter uma glória maravilhosa. Mas só Moisés sabia o quanto daquela glória já tinha se desvanecido. Não é assim que a gente faz às vezes, coloca máscara? Para o povo não ver que aquela glória inicial foi embora. Só que a Bíblia diz que nós não somos como Moisés. Porque se na antiga aliança essa glória se desvanece, na nova aliança somos transformados de um patamar de glória a outro patamar de glória. Não precisamos de véu, não precisamos de máscaras, porque a glória da nova aliança é superior à glória da antiga aliança. A antiga aliança se desvanece, mas a nova aliança, ela se renova. Se renova. E ainda que o homem exterior se corrompa, que é o nosso corpo, o nosso espírito, no entanto, se renova cada dia. Dia a dia. As 7 alianças contam a história do Antigo Testamento. E a nova aliança, no sangue do Cordeiro, conta a história do Novo Testamento. Só para a gente resumir aqui. O Antigo Testamento, ele é dividido em alguns grupos. O primeiro grupo é o Pentateuco. Penta vem de 5. 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Provavelmente o livro de Jó, ele foi escrito antes mesmo da escrita do Gênesis. Em termos de escrita, tá bom, gente? Só em termos de escrita. Mas o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos lá? Quais são mesmo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Este é o Pentateuco, que tem como parte principal a transmissão da lei, a transmissão da palavra no período de Moisés. Terminado o período, bom, deixa eu só contar aqui um detalhezinho do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis conta as origens, Êxodo conta a saída do povo do Egito rumo à terra prometida, né, e o recebimento da lei. Levítico fala da regulamentação do ofício sacerdotal. Sabe aquilo que eu falei para vocês sobre quem pecou, qual é o tipo de sacrifício? É Levítico que vai estabelecer isso, o livro de Levítico. O livro de Números continua contando a história do povo no deserto. E o Deuteronômio é a repetição da lei. Uma coisa interessante a compartilhar aqui é o seguinte, é que a lei ela é compartilhada em 2 livros, em Êxodo e Deuteronômio. Por que ela se repete em Deuteronômio? Porque a geração que recebe a lei em Êxodo é a geração que está saindo do Egito rumo à terra prometida. Só que essa geração, ela morre no deserto em 40 anos. Nasce uma outra geração que precisa receber a lei de novo, porque os pais deles morreram no deserto. E é por isso então que existe o Deuteronômio, ou a repetição da lei, ou a segunda lei. Por quê? Êxodo fala para a primeira geração que está saindo, e Deuteronômio está falando para a nova geração que vai entrar na terra prometida por intermédio de Josué. Daí a necessidade de se repetir a lei. E também para nós, a importância de se transmitir a palavra às novas gerações.
Fala para o seu vizinho, a importância de transmitir a palavra às novas gerações. Todos nós temos que experimentar um Deuteronômio, uma segunda lei, não mais baseada na lei. A lei, não há nada contra a lei, o problema não está na lei em si, mas está na forma. Ela é escrita em tábuas de pedra, mas transmitir a lei, a mesma lei, mas a lei do coração, que agora está no nosso coração e vai ser transmitido através do que vivemos, do que fazemos e também do que falamos. Amém? Ok, Pentateuco. O segundo grupo do Antigo Testamento são os livros históricos, porque depois que esse povo recebe, então, toda a palavra no Pentateuco, começam os livros históricos, que vai de Josué ao livro de Esther. Ok, queridos? São os livros que vão de Josué ao livro de Esther. E por que são chamados históricos? Porque eles contam uma história. É Josué quem entra na terra prometida, né? Que deveria conquistar toda a terra, mas ele não conquistou toda a terra, deixou um punhadinho ali de Jebuseu, um pouquinho ali de Eveu, um pouquinho ali de Eteu, né? Enfim, e qual é a importância de se conhecer a história? Deus quer que conquistemos toda a terra e que não fiquemos deixando ali, vou deixar ali uma invejinha, vou deixar ali uma cobicinha, porque afinal de contas a cobiça em pequena escala não tem. Deixar uma cobicinha ali, deixar uma invejinha ali, deixar ali um ciúminho ali, deixar ali uma disputazinha ali. E o que vai acontecendo? O que o livro de Josué nos ensina? O que a história nos ensina? Que quando a gente vai deixando pequenas coisinhas, essas coisinhas se casam, geram filhos e se tornam fortes e poderosos contra nós. As pequenas mágoas do coração se casam, têm filhos, frutificam, multiplicam e enchem a terra do meu coração. Pequena mentirinha, sabe aquela mentirinha que, olha, não é bem uma mentira, é uma, que a gente fica pensando, não, eu posso lidar com isso. Isso daqui, ele casa, tem filhos e preenche os espaços do coração e nos distancia da nossa relação com Deus. São os livros históricos que vão de Josué a Esther. Cada um tem uma história, cada um tem um ensino, cada um tem um valor, cada um tem um princípio. E bem-aventurado é aquele que ama a palavra, bem-aventurado é aquele que se expõe às histórias, que ouve das histórias, que ama as histórias, porque será cura para a sua alma, será direção para a sua vida. O terceiro grupo são os livros poéticos. O livro de Jó, a Cantares de Salomão. Nós temos aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros poéticos. E depois os livros proféticos. São os últimos da Bíblia, do Antigo Testamento. Os proféticos, que vão de Isaías a Malaquias. São os livros dos profetas de Israel. Por que esses profetas foram levantados? Lembra-se, queridos, que essa nação de Israel, ela se dividiu em 2 grupos. Compreenderam? O reino do norte e o reino do sul. Os 2 não foram para o cativeiro? Foram. Então, esses profetas foram levantados para que, antes do povo ir, os profetas advertiram: arrependa-se da idolatria, arrependa-se não só a idolatria não, arrependa-se de ser desonesto, arrependa-se de roubar o dinheiro que não é seu, de oprimir o seu empregado, arrependa-se, porque por estas causas é que eu expulsei o primeiro povo da terra onde vocês possuíram. Então não cometa os mesmos erros. Então esses profetas foram levantados antes, alguns antes do cativeiro, outros foram levantados depois do cativeiro. Então esses 17 profetas, parte desses profetas ministraram ao reino do norte, parte desses profetas ministrou ao reino do sul. Então, esses profetas agiram em tempos diferentes, com missões diferentes, todos eles antes do cativeiro ou depois do cativeiro, mas todos eles levantados por Deus para falar
a nação de Israel nesse tempo de turbulência, nesse tempo de dificuldades, onde o povo estava em vias para ir para o cativeiro, ou o povo já tinha ido para o cativeiro. Alguns deles, por exemplo, pregaram no próprio contexto de cativeiro, na própria Babilônia, ou na própria Assíria. Então, essa é a história dos profetas do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Vamos repetir esses 4? Vamos lá. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Tá bom. E o Novo Testamento, então, que já fala sobre a 8ª aliança, o Novo Testamento, ele é composto dos evangelhos. Quais são os evangelhos? Então, nós temos aqui os 4 evangelhos, sendo que todos os evangelhos contam o nascimento, a vida e a morte de Jesus. Os evangelhos são 4. No entanto, 3 são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são evangelhos similares, evangelhos semelhantes, sendo que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Todos os demais, tanto Mateus quanto Lucas, se utilizaram da escrita de Marcos para fundamentarem também os seus escritos. Mas na ordem aqui temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são correlatos, eles contam a mesma história de prismas diferentes, mas eles são semelhantes. O Evangelho de João, ele difere, por isso que ele não é considerado sinótico, porque ele é evangelho, conta a história de Jesus, mas ele não tem o mesmo objetivo que os outros evangelhos. Ele se dedica mais aos últimos dias de Jesus, e ele foi escrito por alguém que tinha uma aproximação do coração muito especial de Jesus. Foi o apóstolo do amor. Quem é? João. Como a gente começa com a resposta, né? Já tinha acabado de falar que era o evangelho de João. É o apóstolo do amor. Foi aquele que mais assimilou do amor de Jesus. Tanto é que ele escreve muito do amor nas 3 cartas que ele escreve. 1ª, 2ª e 3ª de João. Meus filhinhos. Fala do amor nas 3 cartas. E é ele também quem escreve o Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então, os evangelhos são 4, vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Conta a história do início da igreja e como o evangelho se espalhou por toda a humanidade. É o livro histórico. Nós temos aqui as cartas, que vão de Romanos a Judas. Grande parte das cartas foram do apóstolo Paulo. Então, além do livro histórico, nós temos as cartas. Por que as cartas? Porque as igrejas foram nascendo em toda parte, e então Paulo e os demais apóstolos escreveram a essas igrejas informação em todas as partes. E o último livro é o livro profético, livro do Apocalipse. É o livro profético que conta aí a visão profética acerca do futuro. Amém, queridos? Deu mais ou menos para a gente ter um panorama geral do Antigo Testamento? Quer que eu repita desde a Aliança Edênica? Não precisa, né? Mas guarda isso no teu coração. A palavra de Deus é um relato de uma aliança de amor. Uma melhor do que a outra. Uma complementando a outra. Mas nenhuma delas comparada à aliança perfeita, manifestada em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A antiga aliança cobre o pecado do mundo. Mas a nova aliança tira, ela remove. Ela tem o poder de remover. E é isso que o Senhor prometeu. Das suas iniquidades não me lembrarei mais. E gravarei no seu coração a palavra da verdade. Gravarei no seu coração. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus, na qual devemos estar firmes e não voltar para qualquer uma outra anterior,
mas permanecer firme no propósito que essa aliança estabeleceu. Amém?